Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, estou de volta e dessa vez vamos estudar a disciplina matemática. E o que iremos estudar em matemática? Iremos estudar a subtração, tá certo? Então, nas aulas anteriores de matemática nós estudamos a adição. Vimos que na adição usamos o sinal de mais, né? Que a adição ela tem as suas ideias, a ideia de juntar quantidades, a ideia de acrescentar quantidades, que tudo nos remete ao objetivo de aumentar a quantidade, certo? Na subtração vai acontecer o contrário, porque a subtração é o inverso da adição, tá bom? Então, na subtração nós utilizamos o sinal de menos, como vocês podem observar aqui. Nós temos o sinal de menos, tá? E o que é subtração? É a operação em que nós usamos o sinal de menos. E esse sinal de menos nos remete à ideia de quê? De diminuir quantidade. É diferente da adição. Na adição nós vamos aumentar a quantidade, vamos juntar, vamos acrescentar. E na subtração nós vamos diminuir essa quantidade. Então, para entendermos melhor, vamos ao nosso próximo slide. Então, nós temos aqui um fato, um cálculo, onde temos valores e que nós teremos que subtrair. Para subtrair, nós teremos que usar o quê? O sinal de menos, que é esse sinalzinho que nós temos aqui representado por um tracinho. Na adição, o sinal é representado por uma cruz, né? Uma cruz pequena. E na subtração é esse tracinho. Então, nós temos o fato 26 menos 12 e que o resultado é 14. Então, vamos ver essa situação ali, aquele cálculo aqui na prática. Vamos utilizar esses cubos, que vocês já conhecem, que eles representam a unidade, né? Ele é um material que faz parte lá daquele material dourado que eu trouxe nas aulas anteriores de matemática para vocês, tá bom? Então, vamos lá, colocar 26 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 cubinhos. Menos 12. Se eu estou usando o sinal de menos, isso quer dizer que eu vou diminuir a quantidade. Então, eu vou tirar 12. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tirei 12 cubinhos. E vamos ver quanto que sobrou, quanto que restou no nosso cálculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui nós vimos na prática um cálculo em que se utiliza a subtração. Então, pessoal, a subtração é isso, é você diminuir a quantidade, é você tirar a quantidade. Na adição, como eu já falei, vai aumentando, porque você vai juntar as quantidades, iguais ou diferentes. Na subtração, você vai diminuir. E outra coisa que é bem interessante nós percebermos é que na subtração, o número maior, ele sempre tem que ficar em cima, tá bom? Sempre fica na parte de cima. Assim como a adição, a subtração ela também tem partes, não é? E que essas partes é que vão formar o cálculo, vão formar a conta, não é isso? Então, como é que eu chamo essas partes? Elas também têm um nome, que são chamados de termos da subtração.
tá? Então vamos lá. Nos números que ficam na parte de cima eu chamo de minuendo. Depois nós temos o subtraindo. E o resultado do cálculo, o resultado da subtração, nós chamamos de resto ou diferença, tá certo? Agora, além dos termos da subtração, nós temos as ideias da subtração. Então, assim como a adição, a subtração também tem as suas ideias. E o que são essas ideias? São formas que você vai observar, eu costumo chamar de palavrinhas mágicas, né? Que você vai ler um problema e você vai identificar se aquele problema eu vou usar é uma conta de mais, ou se é uma conta de menos, ou se é uma conta de vezes, ou se é uma conta de dividir, tá certo? Então hoje nós vamos aprender sobre as ideias da adição também. Na hora que vocês estiverem lendo o problema, se aparecer uma dessas ideias, vocês já vão lembrar. Ah, então essa continha aqui é de menos, né? Uma subtração. Então vamos lá. A primeira ideia da subtração é a de retirar quantidades. Foi justamente o que eu fiz ainda há pouco naquele cálculo anterior, né? Nós retiramos quantidade, é quando tem a quantidade total, né? O todo. E aí eu vou, desse todo, eu vou tirar uma parte dele. Na adição acontece ao contrário. Na adição eu preciso ter as partes para juntar essas partes, para poder ter o todo, né? Na subtração é diferente, eu preciso ter o todo primeiro e uma dessas partes para poder encontrar a outra parte desse valor que eu quero, tá bom? Então vamos lá, retirar quantidades. Vamos contextualizar esse assunto, né, a subtração, com o texto que nós vimos anteriormente aqui na aulinha de português, na loja do mestre André. Então olha só, eu coloquei assim. Na loja do mestre André havia 183 instrumentos musicais. Ele doou 21 instrumentos. Aí nós temos a pergunta: com quantos instrumentos ele ficou? É preciso a gente analisar bem a situação, precisa analisar bem o problema para saber qual é o todo desse problema, qual é a parte desse problema, para eu poder resolver o cálculo. Então, olha só, o mestre André, na loja do mestre André havia, né, 183 instrumentos musicais. Então, vamos utilizar aqui o nosso quadro valor de lugar, que vocês já conhecem também, para que a gente possa resolver esse cálculo, tá certo? Então, 182 é maior do que 21. Então, eu vou ter que colocar o 183, na verdade, desculpa, na parte de cima. Ele vai se chamar o quê? Minuendo, porque ele vai ficar logo em cima. Aí vocês lembram que eu falei que cada número tem um lugar, cada número tem uma posição. Dependendo do lugar em que ele está, ele recebe um nome diferente, não é isso? Então vamos lá. 183. 183. Eu vou começar pela unidade. Então eu tenho 3. O 8 que vai ficar logo depois da unidade, que é dezena. E o 1 que vai representar centena. Então nesse número eu tenho o quê? Uma centena que vale 100. 8 dezenas que vale 80, porque as dezenas eu conto de 10 em 10, né? E 3 unidades que vale o mesmo número 3. Então eu tenho 183. Menos quanto? Menos 21. Por que que vai ficar menos 21? Porque ele tinha 183 e ele doou 21. Se ele doou, essa palavrinha doou, ela já vai nos remeter a quê? A ideia de diminuição, né? De tirar as quantidades. Então, se doou, diminuiu a quantidade de instrumentos que ele tinha na loja, tá bom? Então, por isso, vamos usar o sinal de menos. Então, menos 21. 1 na casinha aqui da unidade. E o 2 que vai representar as duas dezenas. Então, vamos lá. Uma unidade que vale 1. Duas dezenas que vale 20. Se eu colocar 2 aqui, eu vou contar de 10 em 10, eu vou ter 10, 20. Então, vamos lá no cálculo.
Como eu falei antes, nas aulas anteriores, você pode usar vários instrumentos para você realizar essas adições. Você pode usar os tracinhos, você pode usar bolinhas, você pode contar no dedo, você pode usar até os palitos de fósforo da sua mãe queimado que tiver por lá. Você pode estar utilizando tampinha de refrigerante, palitos de picolé. Então tudo isso você pode estar utilizando, bolinha de gude, utilizando para fazer esses cálculos, tá bom? Esse material mais concreto. Então nós temos 3 menos 1. Eu posso colocar 3 dedos. Se é menos, eu vou tirar, porque o sinal de menos representa o quê? Subtração. Então eu tiro 1, eu vou ficar com 2. Aqui na unidade. A gente sempre começa a resolver pela unidade. Logo depois eu tenho a dezena 8 menos 2. Posso fazer da mesma forma. Utilizando todos os instrumentos que eu acabei de falar e usando também os dedos, né? Então eu posso colocar 8 dedos, menos, menos que representa tirar, menos 2. Então eu abaixo 1, 2 dedinhos. Eu fiquei com a quantidade 6. E por fim eu tenho a centena. Mas professora, na centena não tem nenhum número embaixo. O que eu vou fazer com esse número 1? Eu vou colocá-lo aqui embaixo da barra, porque não tem nenhum número para subtrair com ele, tá certo? Então eu coloco o número 1 aqui. Então qual é o resultado da nossa continha? 162, tá bom? Contando de novo, fazendo a decomposição oral desse número. Eu tenho 2 unidades, eu tenho 6 dezenas e uma centena, tá? Uma centena vale 100, 6 dezenas vale 60 e 2 unidades vale 1. Então eu tenho o número 160. Desculpem, 2 unidades vale 2. Então eu tenho o número 162, tá certo? Então, como eu falei, todo cálculo, toda situação problema, ela tem o enunciado. Nesse enunciado tem uma pergunta. É sempre importante que a gente responda essa pergunta, além de resolver o cálculo. Então a pergunta é: com quantos instrumentos ele ficou? Depois de resolver todo o cálculo, a gente responde a pergunta. Ficou com 162 instrumentos, tá certo? Então vamos a outra ideia da subtração. Além da ideia de retirar quantidades, que nós já vimos, temos a ideia de comparar quantidades. Na ideia de comparar quantidades, nós temos 3 formas, né, de fazer essa comparação. Olha só. Quanto a mais, quanto a menos e qual a diferença. Então temos 3 palavras mágicas aí, 3 expressões que nós podemos usar na subtração, né, nos problemas da subtração, em que nós vamos estar comparando quantidades. E aí nós temos o exemplo. Mestre André quer montar uma banda musical. Ele já tem 25 meninos e 14 meninas. Essa é a quantidade de crianças que Mestre André já tem para montar a bandinha musical dele, né? A pergunta é: quantos meninos tem a mais do que meninas? Aí, essa expressão a mais, muitos acabam se confundindo, porque, mas é porque tem a mais bem aqui, então é sinal de mais. Não, essa é uma ideia de comparar da subtração, tá bom? Então não vamos confundir. Quando tiver essa expressão quanto a mais, eu vou usar o sinal de mais. Só vou usar o sinal de menos quando tiver quanto a menos. Não, quanto a mais, quanto a menos e qual a diferença são ideias da subtração que se referem à comparação de quantidades. Então, voltando ao problema. O mestre André já tem uma quantia de 25 meninos e 14 meninas. Então ele já tem uma quantia razoável de crianças para participar da bandinha dele, né?
Já sabemos a quantidade de meninos que tem a quantidade de meninas, mas a questão está em saber quantos meninos tem a mais do que meninas. Então vamos usar o quê? A subtração. Vamos utilizar o sinal de menos, porque eu quero saber quantos meninos tem a mais do que meninas. Eu já sei que tem mais meninos. Olha, tem 25 meninos e tem só 14 meninas. Então tem mais meninos do que meninas. Mas a questão está em saber quantos meninos tem a mais, né? E para isso eu vou fazer uma comparação utilizando o sinal de menos, o sinal da subtração. Então eu vou colocar o quê? O cálculo que está lá. 25 25, que é a quantidade de meninos. Aí eu vou também colocar, prestar atenção na posição desses números. 5 é a unidade e o 2 está ocupando a dezena. 5 unidades vale 5, 2 dezenas vale 10. Menos 14, que é a quantidade de meninas. Vamos seguir a mesma regra. Unidade, 4, dezena, o número 1. Então eu já tenho o cálculo. 25 menos 14. Vamos fazer a subtração, porque eu tenho esse sinal de menos. Eu vou diminuir a quantidade. Começando sempre pela unidade. 5 menos 4. Vamos colocar o dedinho, as bolinhas ou tracinho, ou usar o palito de picolé, palito de fósforo, o que tiver disponível. 5 menos é tirar, então eu vou tirar 4, diminuir. 1, 2, 3, 4. Eu fiquei com 1. Então vamos colocar o resultado aqui na unidade. Passemos agora para a dezena. Eu tenho 2 menos 1. Bem fácil, bem simples. 2 menos é tirar. Menos 1, eu vou ter 1. Coloco lá na dezena. E aí nós temos a pergunta do problema. Quantos meninos tem a mais do que meninas? Eu já sei que tem mais meninas, mas eu preciso saber quantos tem a mais, né? Então, eu já encontrei o resultado. Eu tenho 11 meninos a mais do que meninas, tá bom? 11 meninos a mais do que meninas. No próximo slide nós vamos ver que nós temos uma outra ideia da subtração, que é a ideia de diferença. Mas antes de eu falar da ideia de diferença, eu quero falar para vocês também, voltando ao próximo slide, por favor, da ideia de quanto a menos. Olha só, a ideia de quanto a mais e a ideia de quanto a menos, eu vou fazer o mesmo cálculo, tá bom? Eu vou fazer o mesmo cálculo. Se eu quero saber quantos meninos tem a mais, eu vou fazer o cálculo colocando 25 meninos menos 14, que vai dar 11, como nós vimos aqui, não é? Então eu tenho que 11 meninos a mais. Se eu quero saber quantas meninas tem a menos, é o mesmo cálculo que eu vou usar e a resposta vai ser a mesma. Eu vou ter 11 meninas a menos, tá certo? Então vamos agora ao próximo slide. E no próximo slide nós temos a ideia de diferença, que também é outra expressão que aparece lá nas situações problemas da subtração. Qual é a diferença? Para eu saber qual é a diferença, eu também vou usar uma subtração, também vou usar o sinal de menos. Lembrando sempre que o número maior, ele sempre fica localizado no primeiro termo, né? Lá no minuendo, é sempre o primeiro número que a gente vai colocar. Então vamos fazer a leitura do problema. Em sua loja, há 29 flautas e 12 violões. Na loja de quem? Na loja do mestre André, né? Há 29 flautas e 12 violões. Vem a pergunta: qual a diferença de quantidades entre esses instrumentos? Nós já sabemos a quantidade que tem. Temos 29 flautas e 12 violões. Vamos lá.
seguindo aquela regra, 9 na unidade, e o 2 ocupando a dezena, 2 dezenas, 20, 9 unidades, 9, 20 e 9 e 12. Da mesma forma, o 2 ocupando a unidade e o 1 ocupando a dezena. Uma dezena vale 10, 2 unidades vale 2, tá certo? Voltando à pergunta, qual a diferença de quantidades entre esses instrumentos? A expressão diferença já tem que logo que lembrar. É subtração, então eu vou usar o sinal de menos. E para eu encontrar esse resultado, eu vou subtrair. 9 menos 2. Vou colocar 9 dedinhos aqui. Menos representa tirar, diminuir quantidades, né? Como eu estou sempre falando. Então, vamos tirar 2. 1, 2. Eu fiquei com 7. Então, na unidade eu tenho a quantidade 7 unidades. Vamos à dezena. 2 menos 1. 2 menos 1. Eu tenho o resultado 1. Na dezena eu tenho 1. Então, qual a diferença entre esses dois instrumentos? A diferença é de 17 instrumentos musicais. Como sempre, se é subtração, eu vou usar o sinal de menos, tá? E vou sempre colocar um número maior em cima, no termo minuendo. Ele vai sempre estar lá no início da conta, lá na parte de cima, tá certo? Então, qual é a diferença de instrumento, de quantidade entre esses instrumentos? A diferença é de 17 instrumentos. Basta fazer a conta e resolver o cálculo utilizando o sinal adequado e prestando atenção nas expressões, né, que eu costumo falar que são palavrinhas mágicas, aí você vai saber identificar. É preciso vocês compreenderem bem isso, por quê? Porque quando nós estivermos nas próximas aulas estudando problemas com adição e com subtração, vocês vão precisar saber a diferença de quando usar o sinal da adição em problemas e quando usar o sinal da subtração. Por isso é que a gente trabalha, por isso é que a gente explica e ensina as ideias da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, tá certo? Agora vamos ao próximo. Temos também na subtração a ideia de completar quantidades, né? Completar quantidades é quando eu já tenho uma determinada quantidade, mas falta ainda uma outra quantidade para completar o que eu tenho. É aquela ideia que eu falei lá no início. Nós temos o todo, né? Temos o todo e temos uma parte desse todo. E aí fica faltando o quê? A outra parte para completar o todo que eu já tenho. Então vamos lá ao problema. Dos 162 instrumentos que sobraram na loja, porque vocês lembram lá do primeiro problema que eu coloquei, que ele tinha uma quantidade, ele vendeu e ficou com 162 instrumentos, foi o que sobrou, né, na loja dele, da doação que ele havia feito. Então, dos 162 instrumentos que sobraram na loja, ele vendeu 51 instrumentos. E aí nós temos a pergunta: quantos instrumentos faltam ser vendidos? Olha a ideia de completar. Quanto falta, né? Que é a outra ideia da subtração. E aí nós vamos colocar aqui no nosso quadro valor de lugar, para a gente não esquecer que cada número tem a sua posição e que de acordo com a posição em que ele está, ele recebe um nome diferente. Então, ele fez uma doação e sobrou 162 instrumentos musicais. Então, vamos colocar esses números aqui na posição. Começando pela unidade. 2 unidades que valem 2. 6 dezenas, nós contamos as dezenas de 10 em 10, ele vai valer 60. E uma centena, que vale 100. Então, nós temos o numeral 162. Desses 162,
que sobraram, ele vendeu. Se ele vendeu, aumentou ou diminuiu a quantidade de instrumentos? Se ele vendeu, diminuiu, não é? Então, a ideia de subtração, diminuir quantidades. E, portanto, vamos usar o sinal de menos, tá? Porque o sinal por si só já está dizendo menos, então vai ter que diminuir, né? Ele vendeu quanto? 51. Vamos lá. 1 ocupando a unidade e o 5 vai ocupar a dezena. Lembrando que sempre nós começamos a colocar os numerais pela unidade para não ter erro na hora da soma ou da subtração. Então vamos lá resolver o cálculo e descobrir quantos instrumentos faltam ser vendidos. 2 menos 1, olha, eu coloco 2 dedos, tiro 1, eu fiquei com 1. Colocamos na unidade. A dezena nós temos 6 menos 5. 6, eu vou tirar 5, eu vou ficar com 1 também. E agora na centena, o que nós vamos fazer? Eu já expliquei. Não tem um número para subtrair com ele, então o que eu vou fazer? Vou descer o número, né? Ele vai vir aqui para baixo. Então, que número nós temos? Uma unidade, uma dezena, uma centena. Observe que o número não é o mesmo, né? Mas de acordo com o lugar em que ele está, ele vai ocupar uma posição diferente, tem um valor diferente. Esse 1 aqui, ele está na unidade, ele vai valer 1. O 1 que está na dezena, ele vai valer 10. E o 1 que está na centena vai valer 100. Então, que numeral nós temos? 111. Tá certo? Quantos objetos, ou melhor, quantos instrumentos faltam ser vendidos? Faltam ser vendidos 111 instrumentos. Lembrando sempre, pessoal, que não pode deixar de colocar a resposta, além do cálculo, vocês precisam colocar a resposta da pergunta. Então, quantos instrumentos faltam ser vendidos? Faltam ser vendidos 111 instrumentos. Então, a subtração não é um bicho de 7 cabeças, assim como as demais operações, né? Basta você fazer o quê? Você estudar a tabuada todo dia, antes de dormir, ao levantar, até mesmo pode ser antes da brincadeira, ou então pode até usar a própria tabuada no momento de brincadeira, para se tornar algo bem prazeroso, tá bom? Mas não podem deixar de estudar a tabuada, porque ela vai ser muito importante para vocês na hora de resolver qualquer cálculo ou fazer qualquer uma outra atividade relacionada à matemática. Então estudem, tá bom? Eu já falo a vocês que vocês vão fazer uma avaliação, né? Diante dos conteúdos que vocês estudaram, que eu tenho certeza que além de estarmos aqui ministrando essas aulas, vocês estão estudando em casa, porque vocês são crianças, bem espertas. E aí vocês vão fazer uma avaliaçãozinha de acordo com os conteúdos que nós estamos trabalhando, tá bom? Então estude a tabuada, treine as continhas, estude as situações, problemas, para no dia dessa avaliação vocês tirarem 10, tá bom? Porque vocês são, joias, e vocês são crianças bem espertas, tá bom? Então a tia Rosa fica por aqui. Tchau, um beijo e até a próxima.